Amados irmãos, vamos dar continuidade então à lição de número 10. Para você que está chegando, desde já eu quero te convidar, se inscreva aí em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Isso é de suma importância para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e assim teremos a possibilidade de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Nós vamos falar agora sobre a lição de número 10, comentada pelo pastor Valdir Alves. Nessa segunda parte, estamos estudando sobre Pedro, que foi transformado por Deus, onde Deus transformou impulsos em missão. Então agora nós vamos falar aqui de Simão a Pedro. A transformação que o pastor Valdir Alves procura nos mostrar dentro dos seus comentários, que fora feita por Cristo através da sua palavra. Então vamos lá. De Simão a Pedro: para lapidar uma pedra preciosa, é necessário que ela passe por um processo de polimento. Pedro era um homem simples. No início não compreendeu o que seria o reino de Deus, mas Jesus investiu naquele a quem chamou para ser pescador de homens. Então vamos lá. Nós entendemos aqui que Pedro, ele não foi descartado, mas ele foi trabalhado. Quando Jesus, ele chamou a Simão Pedro, ele não estava descrevendo o seu estado atual, mas o processo. É interessante que uma pedra bruta, ela não sustenta a estrutura, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser polida, e ela precisa ser tratada. Assim foi a jornada espiritual de Pedro. Um homem em construção, sendo moldado pela presença de Cristo Jesus. E aí então o pastor Valdir Alves vai dar continuidade dizendo: sendo aperfeiçoado. Então, a sua vida foi trabalhada em Cristo Jesus, começando pelo princípio de ser aperfeiçoado. Vamos ao comentário. Pedro passou por algumas fases da vida. Aos olhos humanos, talvez não fosse possível mudar o seu jeito impetuoso de ser, como quando cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Muitos discípulos de Jesus o abandonaram, mas Pedro, que estava sendo aperfeiçoado, disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então aqui nós vemos que o apóstolo Pedro, ele estava sendo aperfeiçoado, ele estava passando por um processo antes mesmo do propósito. Como é importante entendermos que a necessidade de cada um de nós constantemente de passarmos por este processo de aperfeiçoamento. E eu sempre costumo dizer nas minhas mensagens que Deus, ele não virá buscar os perfeitos. Não, Deus vem buscar aqueles que estão lutando pela perfeição. Porque independente do grau de espiritualidade que nós possamos alcançar, nós precisamos sempre ter em mente que nós permaneceremos sendo falhos, tendo defeitos e sendo pecadores. E é aí que se manifesta a graça de Deus, que aquilo que nós não conseguimos fazer, acredite, Deus não só faz, como a cada dia a sua misericórdia, a sua graça e o seu perdão permanece nos alcançando em nossa caminhada. É interessante nós entendermos aqui que Pedro foi aperfeiçoado por meio de experiências intensas, confrontos, correções, o próprio silêncio e também os recomeços. Jesus não suavizou o caráter de Pedro, ignorando os seus impulsos. A grande verdade é que ele os disciplinou. Pedro aprendeu a ouvir antes de agir. Aprendeu a depender do Espírito Santo e não da sua própria força.
Aprendeu que zelo sem direção pode ferir, mas zelo tratado, ele promove a edificação. A lapidação, muitas das vezes, ela dói, mas ela revela o brilho. Deus, ele não apressa o polimento, porque entendemos que o caráter, ele sustenta o chamado. É por isso que na teologia do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o mesmo disse: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Depois disso, no tópico 2.2, o pastor Valdir Alves, ele fala-nos sobre a revelação vinda do Pai. E ele diz: quando Jesus perguntou aos seus discípulos, em Mateus 16, do versículo 13 ao 16, quem as pessoas diziam ser o Filho do Homem, muitos responderam que diziam ser João Batista, outros diziam ser Elias, outros diziam ser Jeremias ou um dos profetas. Daí Jesus pergunta a opinião dos discípulos sobre quem ele era, e Simão Pedro logo declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é interessante sobre essa revelação que o próprio Senhor Jesus deixou claro que ela veio do Pai. Em Cesareia de Filipe, Pedro faz uma das declarações mais profundas do Novo Testamento: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde deixando claro a origem dessa revelação. Jesus lhe disse: não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. Irmãos, aqui Pedro deixa de falar por impulso e passa a falar por revelação. E isso marca uma transição espiritual importante, que antes Pedro reagia, mas agora Pedro, ele discerne. Revelação não vem da emoção. Revelação vem de uma vida de comunhão. Deus revela seus mistérios àqueles que se permitem serem ensinados no secreto e não no meio da multidão. E depois, aqui no tópico 2.3, ele encerra falando sobre o Evangelho da Graça. E ele diz que Jesus voltou ao Pai. E Pedro, agora apóstolo, pregou uma mensagem genuinamente evangelística no dia de Pentecostes, relatando a história de Jesus. Pedro estava cheio da graça de Deus. E sua mensagem foi tão poderosa e impactante que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquela ocasião. O Evangelho da Graça. E nós vemos aqui Pedro sendo transformado em um apóstolo. Que colocação extraordinária, maravilhosa que o pastor Valdir Alves, ele coloca aqui no encerramento, né? No encerramento desta carta, sobre a revelação vinda do Pai, o Evangelho da Graça. A grande verdade é que eu acabei falando o tópico, eu li o tópico 3 aqui, de pescador a apóstolo. Acho que foi isso que eu falei, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui, mas aí a gente já acerta, né? Então aqui a gente vai falar sobre o Evangelho da Graça, tá? O Evangelho da Graça. Não, foi isso mesmo que eu li, é o Evangelho da Graça, isso mesmo. Eu achei que eu tinha falado parte aqui do tópico 3, a parte 1. Mas é isso, o Evangelho da Graça, ele revela Pedro sendo transformado de Pedro em apóstolo. Então nós entendemos aqui que após a ressurreição, tá? Jesus, ele volta para o Pai. E aquele Pedro impulsivo agora aguarda em oração.
com mais aproximadamente 120 pessoas. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu, o mesmo homem que negou Jesus diante de uma serva, agora ele prega publicamente com autoridade. É interessante que Pedro não anuncia um evangelho de condenação, mas ele anuncia um evangelho de graça, um evangelho de arrependimento. Ele relata a história de Jesus, a sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, mostrando que a cruz não foi derrotada, mas cumprimento, foi um cumprimento do plano de Deus. E a gente entende que esta é a mensagem, este é o posicionamento de uma pessoa que, em meio aos seus defeitos, viu a misericórdia de Deus se manifestar em sua vida. Uma pessoa, irmãos, que não permite que a palavra de Deus ela traga uma tríplice função, que a palavra tem que sim exortar, mas ela também tem que consolar para que haja edificação. Mas essas pessoas que só querem exortar, essas pessoas, na verdade, elas não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Porque uma pessoa, irmão, que foi transformada, ela na verdade não esquece de onde ela saiu. Nós não devemos nos lembrar do nosso passado, mas nós devemos ter em mente de onde nós saímos, para que a humildade ela permaneça em nós, para que ao invés de nós lançarmos pedras sobre a vida daqueles que precisam de misericórdia, nós venhamos estender as nossas mãos como um dia Cristo, usando uma pessoa, estendeu as suas mãos para nós. Então nós entendemos aqui que o apóstolo Pedro, e o doutor Lucas escreve isso em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O resultado deste posicionamento, o resultado desta mensagem do apóstolo Pedro, foi corações quebrantados, vidas que foram, irmãos, transformadas. Uma igreja que nasceu da graça e da misericórdia de Deus por uma palavra cheia de poder, cheio de graça, cheia de humildade, e principalmente cheio de amor de Deus que transbordava dos lábios de Pedro enquanto ele abria a sua boca. Então a gente entende com isso que Pedro agora estende a sua chamada, não mais agir por impulso, mas sendo um instrumento da graça de Deus. A conclusão aqui desta etapa, a gente entende que Simão ele foi chamado, Pedro, ele foi formado, e o apóstolo, ele foi enviado. A pedra bruta, que era o próprio Pedro, passou pelo polimento do céu e se tornou um fundamento para a edificação de muitas pessoas. E eu entendo, irmãos, que Deus ainda faz assim hoje. Ele nos encontra do jeito que estamos, mas não nos deixa do mesmo jeito. Impulsos viram missão, e quando tocados pela graça e guiados pelo Espírito, nós conseguimos fazer com que a obra de Deus, ela venha a cada dia dar fruto em amor, através do estender das mãos e de uma palavra que traga o desejo e traga a consciência de que aquela pessoa que talvez está caída e desanimada, ela possa, com certeza, erguer a sua cabeça, se levantar e caminhar, porque através daquela palavra, ela passa a ter a certeza de que o Deus dos céus a ajudará. E assim nós terminamos essa segunda parte dessa lição.